aplaudindo bem forte o nome do Senhor Jesus, vamos receber o pastor Cláudio Duarte. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graça e paz, amém? Para mim é uma satisfação muito grande poder estar com vocês nessa noite, para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu gostaria que você já fosse abrindo sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Uma palavra que mexeu muito com o meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13. Primeiro Samuel 16, 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel foi para Ramá. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz, por isso fala conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero falar algo com vocês hoje, muito importante, sobre aproveitarmos as coisas simples da vida. As grandes oportunidades que temos de viver coisas grandes estão nas pequenas coisas que muitas vezes nós deixamos passar por despercebidos. Talvez você está a sua vida inteira esperando para que algo grande aconteça para mudar a sua história. E por aguardar as coisas grandes acontecerem, você tem deixado passar as pequenas coisas que podem mudar a sua história. Então hoje eu quero falar com você sobre a simplicidade. Mas eu quero ler um texto. Preste atenção nesse texto. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você sair pela porta, eu abraçaria e beijaria você, e chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que eu pudesse ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para te dizer, eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado partilhando do seu dia, ao invés de pensar, bem, eu tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para fazer uma revisão, e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas corretas. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo, e certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas no caso de eu estar errado, e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto amo você. Espero que nunca nos esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido a ninguém, jovem ou velho. Hoje pode ser sua última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá pelo resto da vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo,
porque você estava muito ocupado para dar àquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então abrace o seu amado, sua amada, sua filha, seu filho, hoje, bem apertado. Sussurre nos seus ouvidos dizendo o quanto ama e o quanto quer junto de você. Gaste um tempo para dizer: me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado. Ou ainda, não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje. Pois o passado não volta, o futuro talvez não chegue. Reflita sobre esta mensagem e pratique. Esse texto foi escrito pelo marido da aeromoça do voo da TAM, que não conseguiu pousar no aeroporto de Congonhas e colidiu com o prédio no final da pista. Um texto recheado de 3 palavras: se, depois e amanhã. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas 3 palavras podem impedir que você viva tudo o que Deus tem para você. Se, amanhã. Tem 2 dias na nossa vida que nós não podemos fazer nada. Sabe quais são? Ontem e amanhã. Ninguém faz nada amanhã, faz? Não, porque o amanhã não existe, gente. Quando ele chegar, já é hoje. Eu vou emagrecer amanhã. Emagrece que eu quero ver. Eu vou comprar amanhã. Compra que eu quero ver. Ninguém compra amanhã. Você só compra? Você é capaz de comprar amanhã? Então compra agora que eu quero ver. Eu vou orar quando? Amanhã. Ninguém ora amanhã. Aliás, Jesus vai voltar quando? Quando? Hoje, porque se ele voltar amanhã, nós não vamos, nós não estamos lá. Então eu quero fazer uma pergunta para você: qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o dia que você vai tomar uma decisão? Qual é o dia que você vai amar? Esse é o dia mais importante da sua vida, hoje. Se é hoje, eu tenho que dar umas dicas para você de como aproveitar o hoje. Não adianta amanhã, gente. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Alguém pode gritar lá 272, era você. Morreu, já era. Ah, mas eu sou novo. A morte é democrática. Ela vem, não tem desse negócio não. Então por isso eu quero incentivar você a viver as coisas simples da vida. Amém? 1 Samuel foi lido, capítulo 16, versículo 13, que diz o quê? Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu quem? A Davi na presença dos seus, e o Espírito do Senhor se apoderou de. Isso foi algo grande? Foi ou não foi? Mudou o que na vida de Davi? Nada. Deus falou para Samuel: Samuel, dá um pulinho lá em Belém que eu estou a fim de escolher o rei. Estou por aqui com esse tal de Saul. A tradução é minha, não repara não, tá ok? Foi para lá, chegou lá, o Jessé passa os filhos dele. Jessé apresentou o primogênito. E quando Samuel olhou para o primogênito, Samuel pensou: é esse aí o novo rei. Deus falou para Samuel: Samuca, fica quietinho, cala essa boquinha, eu ainda não falei nada, fica na tua. Samuel perguntou: tem outro filho? Jessé falou: o que não falta aqui é filho. Tem o filho Avera. E passa o segundo, e passa o terceiro, e passa o quarto, e passa o quinto, e passa o sexto, e passa o sétimo. E Deus diz: não, 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 não e não. Deixa eu dar uma notícia para você. Se Deus tem algo para você viver,
Ninguém vai viver no seu lugar. Ninguém. Você pode até não viver, mas ninguém vai viver por você, porque cada um de nós vivemos a nossa própria história com Deus. Ninguém vive com Deus a história dos outros. Depois de 7 nãos, Samuel, confuso, falou: Jessé, tem mais filho não? Jessé disse: Ih, Samuel, como é que eu me esqueci? Tem o meu mais novo, o Davizinho, que está trabalhando. Gente, se era horário de trabalho, o que aquele bando de homem estava fazendo em casa à toa? Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que Deus não chama de desocupado. É ou não é verdade? Deus não diz assim: ó, à toa, vagabundo, vem cá que eu estou precisando de tu. Deus chamou Moisés, ele estava fazendo o quê? Na praia, pegando o sol, chupando um picolé. Estava a trabalhar. E eu aprendi uma coisa: quanto mais você trabalha, mais trabalho Deus te dá. É ou não é verdade? Olhe bem, Samuel disse: manda chamar esse garoto, o trabalhador aí, o menino. Chamaram o Jessé, chamaram o Davi. Alguém foi lá e falou: Davi, meu filho, está um vucu-vucu na sua casa danado. O profeta está lá, está uma bagunça. Falaram que só falta você. De repente chega aquele garoto. Eu imagino Samuel olhando para o Davi. Samuel olhou e disse: esse aí? E não tem outro não? E esse garoto aí é o último, tem certeza? E Deus disse: Samuel, pega o vaso do azeite, unge o garoto e deixa o restante comigo. Vai embora. Samuel unge Davi na presença dos seus, e Samuel vai embora, e Davi vai apacentar a ovelha. Tomou um banho para tirar aquele óleo e foi apacentar a ovelha. Foi algo importantíssimo, grande que ele viveu. Foi ou não foi? Mas mudou a vida dele? Não. Pensa que para por aí? Não. Saul começou a ter uns problemas psicológicos, não dormia, estava meio doidão, e não tinha Gadernal nem Lexotan. Saul queria musicoterapia, mandou chamar o Davi. Falaram assim: ó, tem um garoto aí, ó, que toca pra caramba, músico, põe Eric Clapton no bolso. Saul falou: manda chamar o garoto. Chamaram o Davi. E Davi foi lá, pegou a harpa e tocava para Saul dormir. Devia ser: eram 100 ovelhas, ai 99, tá faltando uma. E o Saul dormia. E agora, além de ungido, ele é músico do. E o que mudou na vida dele? Nada. Pensa que não pode? Preste atenção. Saul falou: gostei de tu, hein, Davi? Você toca pra caramba. Vou arrumar para você outro emprego. Já são 3. Coisa de americano. Você vai limpar as minhas arminhas. Olha que coisa linda. O cara apacenta ovelha de manhã, toca para Saul dormir depois do almoço e ainda limpa as armas de tarde. E o que aconteceu na vida dele? Nada. Só coisa grande. Olhe bem, um belo dia, depois de 3 jornadas de trabalho, Davi chegou em casa. O pai dele falou assim: meu filho, vem aqui que eu estou precisando falar com você. Pode falar, pai. Manhã de manhã você levanta mais cedo, pega uma carrocinha com um pãozinho e um queijinho, e vai lá na frente de batalha para ver como é que estão as coisas, porque seus irmãos militam no exército de Saul. Se fosse você, o que você falaria? Ô pai, peraí, pô, eu não sou garoto de recado, eu já trabalho de manhã apacentando ovelha, toco música de tarde, limpo arma no finalzinho, o senhor ainda manda eu fazer outra coisa?
Até porque tinha 3 servindo no exército, mas tem 4 malandros dentro de casa, que até hoje eu não sei o que esses caras fazem. Davi poderia dizer: eu não sou menino de... Meu irmão, era simples demais levar um pãozinho e um queijinho, não era? Era ou não era? Era humilhante para um homem que já tem, um rapaz que já tem 3 empregos? Sim ou não? Isso. Só que o que a unção não fez, o que a música não fez, e o que limpar as arminhas do Saul não fez, a carrocinha do pão com queijo vai fazer. O dia que você não quiser fazer mais as coisas simples, você perdeu a oportunidade de Deus fazer coisas grandes na sua vida. Uma coisa simples que você faz, para Deus conta. Quando você entra no banheiro da casa do Senhor e tem lá no chão um papel higiênico jogado, ninguém vai ver você botar no lugar, mas Deus vê. Eu vou me rebaixar apanhando esse papel, apagando a luz, fechando uma torneira? Não, filho. Você acha que é humilhante? Sabe o que a Bíblia diz? Os humilhados serão? E aí, meu irmão? Eu não é verdade? Ele não falou: não vou levar, pai. Ele disse o quê? Davi, me parece, sabe 3 coisas. Os humilhados serão? Isso. Ele também sabe outra coisa: tudo aquilo que vier a sua mão para fazer, fazer conforme todas as suas. E ele também sabe que é melhor obedecer do que... O cara sabe muita coisa. Prepararam a carrocinha de pão com queijo e lá vai Davi para frente de batalha. Ele não é soldado, o que é que ele vai fazer lá? Quem é que está levando ele para lá? A unção? Foi? Não. Quem é que está levando Davi para frente de batalha? A carrocinha de pão com queijo. Vai aí puxando a carrocinha, literalmente. Chegou no campo de batalha, estacionou o jumentinho e falou para os irmãos: como é que está a batalha aí? Os irmãos falaram: está tudo sob controle do gigante. Tem um cara aí grandão, um cara mata pra caramba. Nesse exato momento, quem é que sai da fileira dos filisteus? O Golias. Golias falou: tem algum homem aí? Todo mundo ficou quieto. Davi falou: como é que é, meu irmão? O irmão dele mais velho falou: cala a boca. Davi falou: não, não é assim não, não é assim não, rapaz, não é assim não. Os grandão, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Pode falar com ele que eu vou matar ele. O que o pessoal falou? Maconha. Isso é droga, rapaz. Não aplaude não, não aplaude não. Fumou um bagulho do bom, esse garoto. Ele entra na batalha contra Golias e sai daquela batalha com a cabeça daquele gigante na mão, se torna um herói de guerra. E o que fez tudo isso? A carrocinha de pão com queijo. Você está esperando uma coisa grande acontecer. Oh, meu Deus, será que um dia minha sorte vai chegar? Mas quando será? Sabe quando as coisas podem mudar na sua vida? Quando é mesmo, gente? Quando é mesmo? Hoje tem uma carrocinha de pão com queijo aí. Perde você tem que achar. Porque isso é oportunidade. Oportunidade é um cara careca, pelado, ensaboado, com feixe de cabelo na testa, que passa correndo na sua frente. Você tem que se virar para agarrar esse cara. É assim que funciona. Então você está esperando. Vou te contar uma historinha para ilustrar isso. Preste atenção. O monge estava ensinando o seu discípulo. Obrigado, campeão. E nas peregrinações passou por uma terra muito longínqua, encontrou uma tapera, uma casa paupérrima, suja, os meninos feios, desnutridos, magrelo.
um homem mal vestido, sujo. E o monge falou: por que o senhor vive assim? Ele falou: porque a vida aqui é muito difícil, moço. Nós só temos uma vaquinha. Não tem mais nada. A gente toma o leite da vaquinha, faz um queijinho, troca as coisas com os outros. Mas precisava viver na miséria assim, mas é só isso que nós temos. Na hora de ir embora, eles andaram uns 500 metros, o monge e o discípulo escutaram um mugido, foi ver, é a vaquinha. Ela estava perto de um precipício. O monge falou para o discípulo: empurra essa vaquinha no precipício, mata ela. O discípulo falou: o senhor é doido, seu monge? Matar a vaquinha, a única coisa que eles têm, mata a vaquinha, empurra ela. O monge, contrariado, obedeceu, empurrou a vaquinha no precipício, ela caiu lá, virou carne moída. Aí o monge falou: vamos correr, matador de vaquinha. Saíram os dois correndo. 20 anos depois, aquele discípulo virou monge e passou novamente para aquelas terras. Mas aquela imagem da vaquinha arrebentada lá nunca saiu da cabeça dele. Ele então foi ver aquela casa da sua memória. E quando ele chegou lá, não tinha uma tapera, tinha uma mansão bonitona, com a Land Rover na garagem. Um jovem bonito, bem aparentado, bem vestido, um senhor formoso. E ele reconheceu ser o mesmo homem de antes. E disse: meu senhor, o senhor é aquele que morava aqui? Sou eu mesmo. O senhor ganhou na loteria? Ele disse: não. O senhor recebeu uma herança fantástica? Ele disse: não. E o que mudou a sua história? Ele disse: uma fatalidade. A minha vaquinha morreu. Um acidente precipitou minha vaquinha no abismo. E com a morte da minha vaquinha, nós fomos para a terra plantar. E o negócio foi dando certo. Nós fomos ampliando, comprando terra, plantando, vendendo, comprando terra. Hoje nós temos esse montão de coisa. Deixa eu falar uma coisa para tu. Mata a tua vaquinha hoje. A vaquinha da mesmice. A vaquinha que não deixa você crescer. Essa vaquinha que tem feito você ficar esperando as coisas grandes acontecerem, enquanto Deus está te dando as oportunidades para você ser feliz, para você vencer. Amém? Coisa simples. Um camarada saiu, estava estudando e foi lá fora para esfriar a cabeça no jardim dele. Saiu. Quando ele voltou, a calça dele estava cheia de carrapicho. Ele começou a arrancar esses carrapichos. Só que ele começou a pensar: peraí, esse carrapicho não tem cola? Como é que ele colou na minha perna? Botou ela no microscópio, o carrapicho, e inventou o velcro. Toda vez que você puxar um velcro assim, ó, o cara está ganhando dinheiro. Com uma coisa simples, gente. As oportunidades da vida estão aí diante de você hoje, não é amanhã. E hoje nós precisamos fazer história. Amém? E fica atento. Deixa eu usar o segundo texto, que eu quero usar 3 rapidinho. Abra sua Bíblia aí no João, lá no Evangelho do João, capítulo 6, versículo 9. Achou? Diga amém. Quem não achou, só escuta. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2. Mas o que é isso para tanta gente? Ou o André falando: mas o que é isso para tanta gente? Isso é simples de... Isso é muito pouco. Não foi o que o André falou? Deixa eu falar isso aqui para você. Uma bela manhã, um menino está preparando um lanchinho para escutar Jesus pregar. Preparou um lanchinho. Devia ser um jovem adolescente, porque levou 5 pães. Se era um idoso, levava meio pão só. Se fosse uma criança, só o miolo. Mas adolescente e jovem, 5 pães e 2 peixes. Que nessa idade os bichos são igual esmeril. O que encostar, come. 5 pães e 2
botou ele na sacolinha e vai ouvir quem pregar? Isso, Jesus! E Jesus manda bala. Prega, 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 prega. E está todo mundo lá. E a pregação está boa. E tudo bem. Quando Jesus acabou de pregar, ele falou para Filipe assim: Filipe, estou querendo dar comida para esse povo. Filipe deve ter falado: crente, hein? Esse povo é crente. Vai ficar ruim de dar comida para esse povo. O povo come com força. Você vê que a palavra de Filipe é: onde compraremos? Vai ser difícil, é muita coisa. Aí Jesus perguntou assim: alguém tem alguma coisa aí? André, que já estava de olho, provavelmente com fome, já estava fazendo uma pesquisa de campo, viu que o garoto tinha um embornalzinho e falou: menino, o que é isso aí? Ele falou: 5 pães e 2 peixes. André falou: então não mexe não, deixa aí quieto, né? Quando Jesus perguntou: alguém tem alguma coisa? André disse: tem um garoto aí, Jesus, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Note que André quer comer. Ele deve ter pensado: Jesus, nós somos 12, com o senhor 13, ele é um só. A gente toma dele, é ou não é verdade? Olhe bem, Jesus vai na brincadeira, porque André só podia estar brincando. E Jesus disse: chama o garoto aqui. E eu imagino o André falando: menino, o pregador lá bem quer falar com você. O menino deve ter pensado: gente, isso é fantástico. Pegou a sacolinha dele com o pãozinho e foi para lá, feliz da vida, foi lá com Jesus. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus deve ter olhado para ele e disse: perdeu. Perdeu, meu irmão. Passa para cá o pão e o peixe. O menino deve ter falado: só me deixe com vida. E Jesus deve ter dito: por causa disso te dou a eterna. É na verdade. Mas pare para pensar comigo aqui. Pare para pensar. O menino está na presença de Jesus, certo? E o que levou o menino para a presença de Jesus? O que foi? 5 pães e 2? Algo simples. Tem gente que achando que para entrar na presença de Deus, meu Deus. Esse dia eu vi um cara fazer uma oração na igreja que eu fui. Falei: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Agora eu queria que você curvasse as suas frontes. Tinha gente que... Fronte. Tem gente que não sabe o que é isso, gente. Então você fala: cabeça! Logo em seguida ele diz: porque estamos reunidos nesses conclaves. Falei: caramba, conclave. Será que é alguma coisa de música? Não sei. Estamos reunidos nesses conclaves pelos beneplácitos da vontade do Pai. Aí eu abri o olho para ver se estava escrito Academia Brasileira de Letra. Eu falei: aqui nesse culto a gente não traz Bíblia, vende com Aurélio, é ou não é verdade? Não estou fazendo apologia à ignorância, não é nada disso, não. Eu leio 4, 5 livros por mês, gosto demais de ler. Mas eu quero dizer que Deus gosta de coisas. Isso! Você não tem muito, tem pouco, não tem problema não. Mas seja simples na presença dele. 5 pães e 2 peixinhos leva o menino para a presença de... O menino entregou o pão e disse: quero ver, o senhor vai alimentar todo mundo com isso. Se o senhor alimentar esse povo com isso que eu preparei para mim, eu vou consultar um nutricionista, porque eu preciso rever meus valores alimentares. Estou comendo para 5 mil. Está na hora de fazer uma dieta. Eu imagino o garoto olhando. 5 pães, eu quero ver. Sair eu quero ver. Tira um pão, o garoto tem 4. Tira 2 pães, agora tem 3.
Tira um peixe, agora é 1 e 3 pães. Tirou o outro peixe, peixe acabou. Pão, agora só tem 2. Tirou 1, agora só tem 1. Tirou 1, agora acabou. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Fui eu que botei na sacola, eu sei o que eu coloquei. Só que aí o negócio continua saindo. 7 pães, 20 peixes, 100, 200. Pare para pensar. O que eu quero que você entenda é que a grande maioria, a massa, saiu daquele lugar com seu estômago, mas alguém saiu dali mais do que com o estômago cheio. Alguém saiu dali com uma experiência de milagres na alma. Esse, quem foi? O menino. E o que ele fez ele viver tudo isso? O pão com peixinho. Olha que coisa linda, gente. Isso é fantástico, né? O pão com peixe. Eu imagino o menino chegando em casa. Mãe. Eu tenho que falar um negócio com a senhora. Sabe aquele pão e aquele peixe? Mãe. Eu estava bem sentado lá, mãe. O chefe dos crentes me chamou. O chefe dos crentes falou, venha, fui. Ele falou, perdeu. Eu falei, calma. Pegou mãe, ele alimentou todo mundo com o meu pãozinho e com o meu peixinho. Olhe bem, as coisas são mais simples do que você pode imaginar. É ou não é? Mas nós gostamos de cumprir. Quer ver? Deus disse assim, como é que foi a criação do mundo? E disse Deus, haja, e houve. Nós não gostamos disso. Não. Teve uma explosão. Bum! Um átomo, uma célula, virou um girino com rabinho. Foi promovido a sapo, pulou. Virou sapo boi. Virou mais não sei o que eu não sei. Aí virou macaco agora com o rabo que o girino perdeu, o macaco ganhou de novo. Aí o macaco subiu na árvore, deu um rolê lá um tempão, cansou, aí o rabo do macaco caiu de novo, olha só. Desceu, aí ficou curvado assim, foi ficando assim, pegou aquela mulher com cabelão, botou nas costas, dava um rolê com ela. As pessoas gostam disso, porque é complicado de viver. É simples demais, meu irmão. Ser feliz é simples demais. É ou não é? Nós temos que aprender a aproveitar o dia de hoje, que o amanhã pode não chegar. Aliás, ele nunca chega. Ele só chega virando hoje. É assim que funciona. Coisas simples podem fazer você viver grandes coisas na presença de Deus. Amém? Vou falar para você como é que a gente vive experiência com Deus. Que as pessoas complicam muito. Muita gente vem me pedir ajuda. Pastor, você pode me ajudar? A maioria da ajuda é psicológica, são conselhos. Mas tem muita gente que vem me pedir dinheiro. Vê a gente assim, pensa que a gente tem dinheiro. E não dá para ajudar todo mundo. Às vezes dá para dar uma ajudazinha. Por isso que eu nunca orei, Senhor, me dá só o que eu preciso. Porque se eu pedir só o que eu preciso, eu não posso ajudar os outros. Eu tenho que orar, Senhor, estou precisando que o Senhor me dê umas coisas que eu não estou precisando. Me dá mais. Porque se o Senhor me der a mais, os outros podem vir me pedir que eu dou. Se ninguém me pedir, eu guardo. Não é verdade? Aí eu fui e falei com Deus, Senhor, todas as vezes que o Senhor quiser que eu ajude alguém, o Senhor fala essa pessoa falar essa frase, que aí se ela falar essa frase eu sei que é o Senhor. Eu não vou falar a frase, lógico. Isso é uma senha. Aí eu fui lá para Luiz Eduardo Magalhães, lá no interior da Bahia, um aeroporto de Barreiras, para posar lá, meu filho, o avião vira até Cambaiuata. Eu agarrei naquilo, e todas as vezes que eu estou no avião, que de chacoalha, eu olho para a menina, que a menina voa o dia todo, a aeromoça, se ela estiver legal, eu também estou. Quando o avião chacoalhou assim, que eu olhei para a moça, ela estava sentada, naquela cadeira, com o cinto de segurança assim, de olho fechado. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, Jesus, eu estou chegando aí, hein? Só me espera aí na porta. Mas graças a Deus o avião pousou.
Pousou de cima, fui 1h e pouca de carro. Preguei, no dia seguinte eu pregava de novo, mas durante o dia eu falei: pastor, me leva no banco, eu preciso resolver um negócio. Botei um bermudão aqui, um chinelo e uma camiseta e fui para o banco. A última coisa que eu parecia nessa vida era pastor e ninguém me conhecia. Estou eu na fila do banco, assim de gente, para lá e para cá, para tudo quanto é lado. Uns caras cheios de dinheiro na mão, maleta, gravata, tudo. E eu ali com meu cartãozinho. Entrou uma moça com um bebê no colo. Ela veio direitinho assim, em mim. Aquele montão de gente. Ela falou: moço, oi, meu filho tem uma alergia ao leite, e eu tenho que comprar um leite especial para ele, custa tanto a lata, só podia me dar uma ajuda? Falei: ajuda? Ajuda? Ela falou: uma ajuda. E falou logo em seguida a senha. Quando ela falou a senha, eu falei: ele me achou aqui. Ele me achou aqui, eu nem sabia que ele frequentava a Bahia. É ou não é verdade? Estou brincando que isso vai para longe, que esse DVD, é ou não é verdade? Falei: minha senhora, senta lá fora que eu vou comprar o leite. Não pede mais a ninguém não, que eu vou comprar o leite para a senhora. Quando ela saiu, eu olhei e falei assim: a minha mulher não está aqui, meu pastor não está aqui, meus filhos não estão aqui. Eu achei que eu estava bem sozinho, mas o Senhor está comigo. Nas coisas simples da vida, gente. Esses dias eu ouvi alguém falar: Deus vai mandar fulano para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, porque no inferno já está todo mundo. Ele só tira. Quando o homem pecou, botou todo mundo no inferno. É ou não é? Todo homem pecou, destituído está da glória de Jesus. Só tira do inferno, não põe, porque todos nós já estamos lá com pecado. Então as coisas são muito simples. É isso que eu quero que você entenda. Amém? Coisas simples podem te levar para a presença do Pai. Abra aí, Lucas 19, e a gente vai terminar aqui. Lucas 19, versículo 1. Amém? 19, versículo 4. Então, correndo adiante, fez o quê? Subiu a uma figueira, um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ele havia de passar por ali. Olhe para mim agora. Zaqueu, um homem rico, influente, que tinha por trás de si o poder da águia romana e do império romano. Mas ele queria ver Jesus, mas não podia, porque era pequeno. Ele tinha dinheiro, sim ou não? Poderia dar uma oferta no ministério de Jesus, para atrair a atenção de Jesus, mas isso funcionaria? Não. Poderia usar e articular politicamente para levar Jesus para sua casa, mas isso também não chamaria a atenção de Jesus. Então Zaqueu vê uma única oportunidade: ir adiante e subir em uma árvore. Uma árvore brava que não dava para os outros, mas deu para Zaqueu. Deixa eu falar uma coisa para você: o que é improdutivo para os outros pode ser uma bênção para você. Eu já vi gente dizer que deserto é só lugar de transição, mas a minha Bíblia diz que o primeiro filho de Abraão, com a egípcia Agar, o Ismael, cresceu, se fortaleceu, enriqueceu e viveu onde? Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Olhe bem, ele sobe numa árvore, e para ele subir numa árvore, ele teve que descer de muitos conceitos. É ou não é? Sobe na árvore e fica quietinho, ninguém vai olhar para ele mesmo. O centro das atenções quem é? Jesus vem passando, dando um rolé, os discípulos fazendo cordão de isolamento, que ele era pop, e a turma: Jesus, foto, autógrafo, tal.
E a turma, calma gente, que é isso? Quando passou perto da árvore, Jesus fez bem assim, ó. Quando ele olhou, todo mundo olhou. Olhou e disse: Zaqueu! Desce depressa que eu vou lá na sua casa. Zaqueu pulou, devia ser novo, porque o que mata a velha é resfriado e tombo, é ou não é verdade? Então não dá para pular. Zaqueu pulou, e Jesus deve ter falado: vou na sua casa hoje, não vou nem levar os crentes, para não dar confusão que essa turma come. Foi para a casa do Zaqueu, sim ou não? E o que levou Jesus para a casa de Zaqueu? O dinheiro que ele tinha? A posição política que ele ocupava? O que levou Zaqueu para casa? Ou o que levou Jesus para a casa de Zaqueu? Uma simples árvore que ele subiu. E ao subir numa árvore ele se tornou como uma criança, gente. Para de dificultar um caminho que Jesus veio para facilitar. Abra o seu coração, diga para ele o que você está sentindo, sabe? Fala: Jesus, olha para mim, Jesus. Como eu sou terrível, não sou Roberto Carlos, mas eu sou terrível. Me ajuda. Fala, abre o seu coração, poxa. Fala para ele o que você está sentindo, fala para ele o que você precisa. Ele é nosso amigo, ele é nosso pai. Amém? É assim. E Jesus está lá na casa do Zaqueu, deve ter falado: Zaqueu, deixa eu falar uma coisa para tu. O reino de Deus é para tu, cara. A porta é pequenininha, você também. Cabe você direitinho. Se fosse assim, se fosse eu, era assim que eu ia evangelizar. Mas o que leva Jesus para lá? Uma simples árvore. O que fez o menino viver o que viveu? 5 pães e 2 peixinhos. O que fez Davi se tornar um grande herói? Uma carrocinha de pão com queijo. Coisas simples, gente. Hoje, o que a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do, não endureçais o vosso. É hoje. Uma coisa simples. É assim que tem que ser. É isso que está faltando para você viver o que Deus tem para você. E você está esperando algo grande. E Deus está falando aí, as pequenas oportunidades da vida, de viver comigo algo. Como é que eu descobri que Deus estava comigo lá na Bahia, falando a senha? Uma mulher que me pediu apenas uma lata de leite. O que é uma lata de leite? Não era nada, não custou nem R$100. E ali naquele local eu descobri que Deus estava comigo. Posso ouvir um amém? Amém. Feche os seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Mas por segurança, segure a bolsa, né? Eu sei lá quem está aí. Isso. Eu ainda tenho, nos meus cálculos aqui, 5 minutos, isso? Então isso aí. Fecha o seu olho aí, meu Deus do céu. Senhor, se ele não fechar, não vou pedir para você ficar cego não, que vai que fica aí vai complicar tudo. Pois eu tenho que te levar em casa. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, as oportunidades estão diante de nós. E nós às vezes esperamos coisas grandes acontecerem. Tem gente querendo ou esperando ganhar muito dinheiro para ser fiel, enquanto a Tua palavra nos ensina que devemos começar sendo fiel no pouco. Estamos sempre aguardando coisas grandes, enquanto as grandes coisas da vida vêm embalada nas pequenas. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra se torne uma semente em cada coração, que possamos entender e amadurecer, que um abraço, um beijo, um conselho, uma coisa simples pode mudar a história de um casamento, pode restaurar a história de um filho. Um abraço da mãe, um abraço do pai,
que pode dizer para seu filho envolvido com a homossexualidade: filho, eu não tive uma menina, eu só tive homem, e você é o meu rapaz, o homem que Deus me deu. Isso pode remover toda homossexualidade, mas é simples demais, né, gente? É simples demais para nós fazermos. Você pode estar perguntando agora: pastor, eu estou querendo mudar de vida, o que eu preciso fazer, pastor? Deixa eu falar para você: você precisa levantar a mão, abrir o seu coração e dizer: Jesus, entra na minha vida e muda a minha história. Mas você pode estar pensando: pastor, isso é simples demais, isso não vai mudar a minha história. Dá uma olhadinha para o lado, porque do seu lado tem alguém que fez isso há um tempo atrás e Deus mudou a vida dele. É simples assim. Eu sei que vai ter outra mensagem, mas eu não posso, porque o dia mais importante da sua vida é hoje. A sua oportunidade está aqui agora. Por isso eu quero só te fazer uma pergunta: tem alguém aqui, só se tiver, diz aí: pastor, eu vou experimentar isso, é hoje, é só isso, eu vou levantar minha mão, eu vou receber esse Jesus, e eu quero ver se ele vai mudar a minha história. Experimenta, e você vai ver. Por isso eu quero te perguntar, rápido, sem querer te emocionar nem te constranger. Você é nosso visitante, e nós respeitamos aqueles que visitam, mas tem alguém aqui agora que quer tomar uma decisão simples, que pode mudar a sua história? Você quer se reconciliar com Jesus, ou recebê-lo pela primeira vez na sua vida? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém assim? Só se tiver. Tem? Eu não estou vendo, tem uma pessoa aqui. Tem mais alguém? Onde está? Isso. Eu vou fazer o seguinte: você que levantou a mão, vem aqui rapidinho. Sai do seu lugar, rapidinho, vem aqui. Todos os que estão levantando, se lá atrás tem alguém, certo? Não venha se outra coisa que não seja o Espírito Santo do Senhor te motive a vir. Ninguém quer te constranger. Jesus não está em promoção, não é nada disso. Eu só quero falar uma coisa para você: o dinheiro que você tem, a casa que você mora, o carro que você tem, daqui a 200 anos não vai valer nada para vocês. Mas a decisão que você toma aqui hoje vai ecoar na eternidade na sua vida. Aleluia, aleluia. Espírito da mentira 1, espírito de Mamon 2, Babilônia. Eu te chamo de homem, porque conheço o teu caráter. A tua vida, o teu ministério, está em conflito. Eu profetizo que tu vai visitar. Tem lugar para você. Ainda existe espaço para você. Ainda existe solução para esse problema Que você tem enfrentado nessa vida, mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus vai te alcançar nessa noite.